Deus em Cristo seja louvado. Da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora de Volta à Palavra Original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. A prova de Deus levantar no século XXI, no terceiro milênio, mais um dos seus atalaias na terra para revelar segredo dos céus que estava guardado no tesouro de Deus para ser revelado nos últimos tempos, antes do toque da última trombeta. Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos os profetas. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto das Escrituras Sagradas que se encontra em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 13, que diz assim: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre toda a face da terra, a todos os povos, nações, línguas e tribos, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Um segundo anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, a grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira e da sua prostituição. Seguiu ainda outro anjo, o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber o sinal na sua fronte ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da sua ira, ou seja, da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos e anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu incêndio, ou seja, a fumaça do seu tormento, sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a sabedoria e a perseverança dos santos, e daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, João viu um anjo voando pelo meio do céu com um evangelho eterno para ser pregado a todas as nações, povos, tribos e línguas, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado o seu juízo. Este primeiro anjo proclama os juízos de Deus para todas as nações e povos, línguas de toda a face da terra. São 3 anjos enviados por Deus para falar com os povos da terra. Cada um tinha uma função, conforme Deus lhes ordenara. O primeiro anjo tinha uma função de proclamar um evangelho eterno para todas as nações da terra. E neste evangelho eterno estava uma ordenança de Deus para os povos da terra, dizendo: Temei a Deus e guardai os seus mandamentos, e dêem glória ao seu nome, porque só a Deus pertence toda honra e toda glória, porque é chegada a hora do juízo de Deus com todos os povos da terra, e todos terão que adorar o Senhor, o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. E toda a adoração dos povos da terra deve estar voltada somente para o Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. E o Deus que criou a fonte das águas. Amados irmãos e ouvintes, será que os povos da terra estão sabendo qual é uma verdadeira adoração? Será que os povos da terra estão sabendo o que vem a ser um evangelho eterno? Será que o evangelho pregado pelas religiões do século XXI é o evangelho eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É o evangelho que ensina a temer a Deus e a guardar os seus santos mandamentos aqui na terra? Podemos dizer, debaixo do concerto eterno feito por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na dura cruz do Calvário, que o evangelho que é pregado por mais de 90% das religiões do século XXI não é o evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho pregado por mais de 90% das religiões do século XXI é o evangelho do Deus deste século, aquele Deus que Paulo falou em 2 Coríntios 4, 1 a 7. O Deus deste século nunca teve uma aceitação tão boa pelos religiosos como está tendo hoje no século XXI, no terceiro milênio. O Deus deste século, ele trabalha ao oposto a Deus, ou ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há.
O Deus deste século cega os entendimentos dos religiosos para que eles não compreendam o Evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo diz que se o Evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo estiver encoberto, é nos que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam, amados irmãos e ouvintes, um homem que tinha a mente de Cristo, que pregava o Evangelho eterno, original por revelação do próprio Jesus Cristo, como está escrito em João, ou seja, como está escrito em João e também nos Evangelhos e nas cartas de Paulo. Veja o que Paulo disse na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 12. Paulo se justifica que o Evangelho que ele prega não é o Evangelho de Deus deste século, porque o Evangelho que ele prega, ele não aprendeu de homem algum, aprendeu por revelação do seu divino mestre, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem um Evangelho eterno para ser pregado para todas as nações, povos e línguas de toda a face da terra. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, 1 a 7, pelo que, tendo este ministério assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Perguntamos e não tem uma resposta satisfatória. Aonde está a consciência dos homens que lideram as religiões hoje no século XXI? Diante de Deus? Pregando um evangelho oposto ao evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo? Aonde está a consciência de mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI? Diante de Deus? Pregando um evangelho do Deus deste século para os seus ouvintes e fiéis? Se o apóstolo Paulo estivesse pessoalmente no nosso meio, hoje no século XXI, ele pregaria para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI aquelas mesmas palavras que está escrito em Gálatas 1, 6 a 12, 2 Coríntios 11, 1 a 15. Se Paulo estivesse pessoalmente entre nós hoje no século XXI, veja como Paulo pregava para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI. Ele dizia: admiro-me que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não há outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho além do que nós já pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora digo novamente: se alguém pregar outro evangelho além do que vós recebeste, seja anátema. Pois busco eu agora a favor dos homens ou a favor de Deus? Eu procuro agradar os homens. Se eu estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi pregado não é segundo os homens, porque não aprendi nem recebi de homem algum, nem foi me ensinado pelos homens, mas eu recebi por revelação de Jesus Cristo. Todas as pregações de Paulo é aprovado pelo Espírito Santo, porque foi o próprio Espírito Santo que entregou a Paulo, ou que ensinou a Paulo estas revelações das suas pregações. Paulo, antes da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo, ele era um grande teólogo formado na teologia dos fariseus, por um mestre chamado Gamaliel. Mas depois do seu encontro com o Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco, Paulo nasceu de novo. E com o novo nascimento, ele se tornou-se um novo homem, nascido da água e do Espírito. E depois que Paulo conheceu o Evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo o que ele tinha aprendido com o seu mestre Gamaliel, nas escolas teológicas dos fariseus, ele considerou como lixo. Paulo sabia que todos aqueles estudos teológicos que ele tinha aprendido com o seu mestre Gamaliel, era tudo oposto ao Evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo. Paulo jamais queria guardar
em sua memória nada que viesse a perturbar o Evangelho de Cristo. Paulo jamais queria usar nas suas pregações nenhum ponto da doutrina dos fariseus. Por isso ele apagou da sua memória tudo o que ele tinha aprendido nas escolas dos fariseus com o seu mestre Gamaliel. Paulo disse que tudo aquilo que ele tinha aprendido com o seu mestre Gamaliel não tinha mais nenhum valor para ele. Era como lixo. Paulo jogou toda aquela sabedoria mundana que ele tinha aprendido nas escolas teológicas dos fariseus. Paulo considerou como lixo. E tudo que é lixo se joga na lata do lixo. E depois será recolhido para o lixão. Sempre existiu catadores de lixo aqui na terra. Depois de muitos anos que Paulo tinha jogado tudo aquilo no lixo, apareceram os catadores de lixo, revirando o lixo, e acharam o lixo que Paulo tinha jogado fora quando se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Esta teologia desses estudiosos que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. É aquele lixo que Paulo jogou fora quando ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco. Vejam bem, amados irmãos e ouvintes, que o evangelho pregado pelos teólogos não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É um evangelho anátema, é um evangelho do Deus deste século. Acreditamos que a teologia que estas lideranças religiosas aprenderam foi algum catador de lixo que achou no lixo, e eles talvez pensaram que nos seus corações esta teologia é muito boa para a gente adquirir muito conhecimento, para ganhar muito dinheiro. Foi por isso que Paulo jogou no lixo a teologia que ele aprendeu nas escolas dos fariseus com seu mestre Gamaliel. Paulo sabia que a teologia ensinava aos homens a ser avarento, e Paulo jamais queria ser avarento. Paulo sabia que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, foi por isso que ele escreveu na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 14, para que Timóteo não desse ouvido à teologia do mundo, porque se a teologia fosse para os cristãos, Paulo não tinha jogado no lixo. Só que os catadores de lixo acharam este lixo que Paulo jogou no lixo e reciclaram este lixo que até hoje eles reciclam nas suas fábricas da teologia mundana e usam nas religiões do mundo inteiro. É a maior fábrica de pastores hoje no século XXI, é a fábrica da teologia mundana. Paulo tinha esta formação de pastor antes da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo. Paulo, depois que ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo dizendo para ele: eu sou o bom pastor, eu sou o pastor de vocês, dei a minha vida por vocês. Depois que Paulo ouviu estas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele rasgou o seu diploma de pastor e botou no lixo. Paulo jamais queria ser mercenário. Paulo sabia muito bem o que está em Isaías 56:11, Eclesiastes 12:11, Jeremias 56. Paulo jamais queria fazer parte de uns homens que Deus não aprovava aqui na terra, porque Deus nunca aprovou homens intitulados pastores aqui na terra. Quem disse que Deus aprovou homens intitulados pastores aqui na terra, está chamando os profetas de mentirosos, está chamando o próprio Jesus Cristo de mentiroso. O Senhor Jesus Cristo nunca aprovou nenhum homem titulado pastor para pregar o seu evangelho eterno aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo foi para os céus. E antes de subir para os céus, chamou Pedro e disse a Pedro, por 3 vezes, que apacentasse as suas ovelhas, mas não intitulou Pedro de pastor. Só disse que Pedro cuidasse do seu rebanho até a sua volta. Pedro cuidou do seu rebanho, do rebanho de Jesus Cristo, até a sua morte aqui na terra. Pedro nunca disse a ninguém que era um pastor. Veja 1 Pedro, capítulo 5, 1 a 4. Pedro disse que era um presbítero, ou o exemplo do rebanho. Pedro disse em algumas traduções, eu sou um ancião. Nunca tinha apagado da mente de Pedro aquelas santas palavras que o seu mestre tinha dito. E ficou escrito em João, capítulo 10, 1 a 16.
aonde está escrito um só rebanho e um só pastor. Quem foi que o Espírito Santo constituiu para ficar à frente da igreja de Deus aqui na terra? Foi bispo, presbítero, ancião ou foi pastores? Vamos ver o que as Escrituras Sagradas nos informam a este respeito, que desmascara todos os homens titulados pastores aqui na terra. Vejamos, Atos 20, 28 a 32, Atos 14, 23, 1 Timóteo 3, 1 a 7, Tito 1, 5 a 16. Responda quem souber, porque Paulo não deixou Tito em Creta para eleger pastores, mas deixou Tito em Creta para eleger anciãos, bispo ou presbítero. Para ficar à frente da igreja de Deus? Por que Paulo não disse quem deseja ser pastor, excelente obra deseja? Mas disse quem deseja o episcopado, excelente obra deseja? Porque o Espírito Santo não constituiu pastores para ficar à frente da igreja de Deus aqui na terra, mas sim constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Por que Pedro não elegeu pastores para ficar à frente do povo de Deus, mas elegeu anciãos para ficar à frente do povo de Deus? Os irmãos e ouvintes sabem quantos pastores Deus constituiu para apacentar a sua igreja aqui na terra? Deus só constituiu um pastor para apacentar a sua igreja aqui na terra. E o nome deste pastor chama-se Senhor Jesus Cristo. Quem disse que na sua igreja aqui na terra tem um só pastor, foi um homem, não foi um homem qualquer, foi um homem que nunca mentiu e nem se achou engano na sua boca. Se ele disse que haveria um só rebanho e um só pastor, isso é verdadeiro e real. É um só rebanho e um só pastor em toda a face da terra. Ou será que na Bíblia dos homens titulados pastores não tem? O capítulo 10, versículo 16 de João, o Senhor Jesus Cristo disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, me convém chamar também estas, e elas ouvirão a minha voz, aonde haverá um só rebanho e um só pastor. Para mais de 90% dos homens que são intitulados pastores, o Senhor Jesus Cristo não falou a verdade quando disse que os homens não são pastores, mas sim mercenários. O Senhor Jesus Cristo não falou a verdade quando disse que no seu rebanho tinha um só pastor. Aonde está escrito, com as palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, eles intitulando homens com o título de pastores, para ficar à frente da igreja de Deus aqui na terra? Se o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos não intitularam pastores para ficar à frente do povo de Deus aqui na terra, então aonde está a base para os homens se intitularem pastores para ficar à frente da igreja de Deus aqui na terra? O que não tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, podemos considerar anátema, como disse Paulo em Gálatas 1, 6 a 12. Um evangelho que não tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo não é o evangelho eterno que o anjo mostrou para João no Apocalipse 14, 6. É um evangelho anátema. Se você comparar o evangelho pregado por mais de 90% das religiões do século XXI com o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo, é o mesmo que você comparar luz com trevas. O evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo é luz, e o evangelho pregado por mais de 90% das religiões do século XXI é trevas. Meditem na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18. Não há nenhuma comunhão do evangelho pregado por mais de 90% das religiões do século XXI com o evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mostrar alguns pontos de doutrinas que é pregado pelos pregadores das religiões do século XXI, que não tem base no evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um ponto de doutrina que é pregado pelos religiosos do século XXI, que não tem nada a ver com o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo. Aonde se encontra no evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo a doutrina do dízimo? Aonde se encontra na doutrina do Senhor Jesus Cristo que ele tem um evangelho eterno, homens intitulados pastores? Na doutrina das religiões do século XXI tem homens intitulados pastores, e eles ensinam que quem não for fiel dizimista estão sendo infiel a Deus.
Quem não pagar fielmente os dízimos estão roubando a Deus. Quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus. Esta doutrina do dízimo é obrigatória nas religiões do século XXI. Lideranças religiosas do século XXI. Nos façam vergonha e nos mostre uma só palavra do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, eles dizendo que quem não paga o dízimo está roubando a Deus, e por roubar a Deus, nos dízimos não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. No Evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo não tem esta maldita doutrina do dízimo. O Evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Na graça do Senhor Jesus Cristo, tudo é de graça, como o próprio Jesus Cristo disse nas suas santas palavras. Ele disse: recebeste de graça dai-o. Vejam Mateus 10, 1 a 8. Deus quando preenche alguns dos seus dons celestiais, Ele não cobra nem um centavo, é de graça. E não aceita que ninguém cobre nada em troca. Por nada que for feito é recebido pelo Evangelho, o Evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo. Tudo que vem de Deus é de graça. Vejam, amados irmãos e ouvintes, que mais de 90% das religiões do século XXI é um comércio de almas humanas na terra. O Evangelho eterno não exige nem um centavo de uma alma para se salvar. Quanto que o Evangelho pregado pelas religiões do século XXI exige 10% do seu salário, da sua renda, para se salvar e ter o direito de entrar no reino de Deus. Segundo o Evangelho pregado pelas religiões do século XXI, quem não pagar fielmente os dízimos, ou seja, os 10% do seu salário, da sua renda, para a sua religião que você congrega, não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Segundo a doutrina das religiões, quem não for fiel nos dízimos, ou quem não for fiel dizimista, estão roubando a Deus. E quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não tem salvação, nem o direito de entrar no reino de Deus, segundo o Evangelho pregado por mais de 90% das religiões do século XXI. Este tipo de doutrina não faz parte do Evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando alguém prega uma doutrina, tem que ter base nos ensinamentos de alguém. O único alguém que os povos da terra tem que ter base para pregar uma doutrina aqui na terra é o Senhor Jesus Cristo. Todas as doutrinas que não tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos é anátema. Pode excomungarem, porque não faz parte do Evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo. Quem está dizendo isso não é o pregador desta mensagem, foi o apóstolo Paulo quem disse. Foi o apóstolo João quem disse. Vejam, carta de Paulo aos Gálatas, capítulos 1, 6 a 12. Se alguém vos prega outro evangelho que não tenha sua base nas palavras do Senhor Jesus Cristo, é anátema. Repito outra vez, disse Paulo, se alguém anunciar para vocês um evangelho diferente, que não tiver base nas palavras do Senhor Jesus Cristo, seja anátema. O que significa para os irmãos e ouvintes a palavra anátema? A palavra anátema significa excomungado, não tem nenhum valor, só serve para jogar na lata do lixo. Este é o valor que tem o Evangelho, que não tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e seus santos apóstolos. Vejam, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, 3 a 10. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é um soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputa de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. É de fato fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar aqui deste mundo. Tendo, porém, o alimento e o vestuário, estejamos com isso contentes, mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males.
E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Estes conselhos de Paulo é para todos aqueles religiosos que estão pregando um evangelho que não tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. A disputa deste evangelho anátema hoje no século XXI é grande contra o evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam, amados irmãos e ouvintes, que mais de 90% das religiões do século XXI vivem nessa disputa para defenderem este evangelho anátema, materialista, que não serve para nada, que não tem base no evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem não sabia vai ficar sabendo agora. Por quê? Mais de 90% dessas religiões, porque eles defendem este evangelho anátema aqui na terra, este evangelho materialista. A causa principal desta grande disputa dos religiosos do século XXI pela a defesa deste evangelho anátema e materialista é o amor ao dinheiro. E este mal terrível tem se alastrado, tem escravizado mais de 90% das religiões do século XXI, do terceiro milênio. Chegamos a uma conclusão, que esta disputa destes religiosos em defender a lei do dízimo, não é que eles estejam preocupados com as almas perdidas. A preocupação principal dos líderes religiosos é com o materialismo, que não vai se aproveitar nada no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. O que interessa para mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI não é a salvação das almas. O que interessa para as lideranças religiosas é os bens materiais das pobres almas sedentas da sua salvação eterna. Não sabem estas pobres almas que para alcançar a salvação eterna é preciso obedecer ao evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Sem obediência ao evangelho eterno, nenhuma alma entra no reino de Deus. O próprio Jesus Cristo disse que ninguém entra no seu reino ou no reino de Deus se não for por ele. Mas mesmo assim, mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI crê e pregam para os seus fiéis uma doutrina que quem não for fiel nos dízimos não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Podemos considerar uma doutrina desta natureza uma blasfêmia. Uma blasfêmia contra o santo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Esta doutrina da fidelidade ao dízimo não faz parte do evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. A fidelidade do dízimo faz parte do evangelho anátema e materialista. Todos os líderes religiosos que defendem a lei do dízimo nunca conheceram a verdade, nunca se libertaram da maldição da lei. Como alguém diz que conheceu a verdade e continua na escravidão da lei do velho pacto? O evangelho eterno ensina: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho de Deus vos libertar, sereis verdadeiramente livres, conforme João 8, 32, 36. Como é que mais de 90% das religiões do século XXI dizem que conheceram a verdade e continuam na escravidão da lei do dízimo, pagando fielmente os dízimos da lei do velho pacto, sob pretexto doutrinário dos seus pastores, que eles pregam para os seus fiéis, que se não pagarem os dízimos fielmente, não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Com esta doutrina pregada por mais de 90% das religiões do século XXI, cai por terra todo o sacrifício que o Filho de Deus fez na dura cruz do Calvário, para resgatar os povos da maldição da lei. O Senhor Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar, mas mesmo assim, mais de 90% das religiões do século XXI preferem viver na maldição da lei, pregando e pagando os dízimos para se salvarem, ter o direito de entrar no reino de Deus. Vamos ver o que o Espírito Santo mostrou para o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 28 e 29, que diz assim: quem transgride a lei de Moisés morre sem misericórdia com a testemunha de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo será merecedor os que pisarem o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Como alguém pode pisar o Filho de Deus
e ultrajar o Espírito da graça? Qual é o castigo que vão receber os que pisarem o Filho de Deus e ultrajar o Espírito da graça? O Senhor Jesus Cristo dá a resposta para quem pisar o Filho de Deus e ultrajar o Espírito da graça aqui na terra. Vejam Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 a 46, Lucas 13, 22 a 28. Só quem pode esclarecer estas verdades para os religiosos do século XXI é o Evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós fizemos muitos milagres em Teu nome, nós curamos em Teu nome, nós expulsamos o demônio em Teu nome. Quem são estes que vão se lamentar naquele dia, na presença do Senhor Jesus Cristo, e se justificando que faziam tudo isso no nome de Jesus Cristo? São todos os religiosos que pisarem o Filho de Deus e ultrajar o Espírito da graça aqui na terra, ensinando doutrinas que o Senhor Jesus Cristo não ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Todos e qualquer tipo de doutrinas que não tiver base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, podemos considerar anátema. E todos que seguirem o Evangelho anátema não vão ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele dia. Ele vai dizer para eles naquele dia: não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Não podemos dizer nada que não tenha a base nas Escrituras Sagradas, o que não possamos provar dentro das Escrituras Sagradas. Todos estes relatos dito por Jesus Cristo está escrito em Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 13, 22 a 28. Que dia de alegria para os benditos, que tristeza para os malditos. Quem são os benditos e quem são os malditos? Veja os benditos, Mateus 25, 34. Veja os malditos, Mateus 25, 41, 46. É lamentável de se dizer, mas é a verdade que nós encontramos no Evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo. Mais de 90% dos religiosos do século XXI não imaginam quem são os malditos de Mateus 25, 41, nem quem são os benditos de Mateus 25, 34. Os benditos são todos que obedeceram o Evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Os malditos são todos aqueles que pisaram o Filho de Deus e ultrajaram o Espírito da graça aqui na terra. Aqui dentro das suas religiões. O Evangelho eterno proclama os juízos de Deus com todas as nações, povos e línguas, tribos e nações. Mais de 90% das religiões do século XXI não estão preocupadas com os juízos de Deus. Mais de 90% das religiões do século XXI não estão preocupadas em temer a Deus e nem em guardar os seus mandamentos, e nem guardar a fé no Filho de Deus aqui na terra. Toda a raça humana nasceu no livro do Gênesis, e toda a raça humana vai ter o seu final no livro do Apocalipse, e nós estamos à beira do Apocalipse. Deus tem um dia determinado para pedir contas com todas essas gerações adúlteras e perversas e corruptas aqui da terra, que tem prazer em pisar o Filho de Deus e ultrajar o Espírito da graça nas suas religiões aqui na terra, que tem homens intitulados pastores. Vocês talvez me digam: nós não pisamos o Filho de Deus e nem ultrajamos o Espírito da graça. Vocês só não pisam o Filho de Deus e nem ultrajam o Espírito da graça aqui na terra se vocês me provarem que na sua religião não tem um homem intitulado pastor e nem a cobrança do dízimo. O dízimo e um homem intitulado pastor é pisar o Filho de Deus e ultrajar o Espírito da graça aqui na terra. Deus entregou todo o poder e autoridade nas mãos do seu Filho Jesus Cristo. O poder de salvar e de condenar está sob a autoridade do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Jesus Cristo é o autor da graça de Deus. Veja o que o Evangelho eterno nos ensina. O que é a graça de Deus e a verdade? Veja João 1, 16, 17. Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. É lamentável os religiosos dizerem que conheceram a verdade e viverem nas práticas da lei de Moisés, pagando os dízimos da lei de Moisés para se salvar e ter o direito de entrar no reino de Deus. A graça e a verdade não veio por meio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Se a verdade veio por Jesus Cristo, por que deixar
de obedecer ao Senhor Jesus Cristo para obedecer à lei de Moisés? Será que existe salvação para os que obedecem às práticas da lei de Moisés? Se existe salvação para os praticantes da lei de Moisés, qual foi o valor que teve a morte de Jesus Cristo na dura cruz do Calvário? No lugar dos pecadores? Conforme o que nós lemos em João 1,16-17, na lei de Moisés não tinha graça e nem verdade. Esta verdade só veio a ter validade na terra depois da vinda do Filho de Deus a esta baixa terra. Na lei de Moisés não tinha salvação para ninguém aqui na terra. A salvação dos humanos da terra veio por meio de Jesus Cristo. Não tem outro meio de salvação para os humanos da terra, fora de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o caminho do céu. O Senhor Jesus Cristo é a porta do céu. Veja João 10:9, João 14:6, Hebreus 5:8-9. Ninguém tenha dúvidas. Fora da graça de Cristo não tem salvação para ninguém aqui na terra. Vejam, amados irmãos e ouvintes, o que o Espírito Santo disse para o escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 8-9. Jesus Cristo, com a sua dura morte na cruz do Calvário, tornou-se autor de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. O Senhor Jesus Cristo só é salvador daqueles que lhe obedecerem a sua doutrina aqui na terra. Desobedecendo a doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, não tenha dúvida, vai ser envergonhado no dia da sua volta gloriosa. João nos confirma tudo isso que vocês estão ouvindo, que estão ouvindo da boca do atalaia de Deus. Veja 1 João 2:28. João disse: agora, filhinho, permanecei nele, na sua santa doutrina, para que no dia da sua vinda não fiquemos confundidos e envergonhados no dia da sua vinda. Já imaginaram, irmãos e ouvintes, o clamor destes infelizes naquele dia da vinda do Senhor Jesus Cristo? Dizendo: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós fizemos muitos milagres em Teu nome, nós expulsamos demônio em Teu nome. O Senhor Jesus Cristo vai olhar para estes infelizes e dizer para eles: não vos conheço, não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Vão para o fogo eterno que está preparado para todos que rejeitaram a minha graça na terra, para viver nas práticas da lei e da velha aliança. Eu cumpri todos os estatutos da velha aliança. Não ficou nenhum estatuto do velho pacto da velha aliança que eu não tenha cumprido na dura cruz do Calvário. Todos que cumprirem algum ponto da lei da velha aliança, na minha graça, está separado da minha graça, está caído da minha graça na terra. E todos que estiverem caídos da minha graça estão separados de mim aqui na terra. E todos que estiverem separados de mim estão caídos da minha graça. E caídos da minha graça não herdarão o meu reino de glória. Assim diz o Senhor Jesus Cristo para todos os religiosos do século XXI. Vocês religiosos estão brincando com os meus juízos na terra, com os juízos de meu Pai nas vossas religiões que vocês pastoreiam. Seguem as minhas doutrinas. Vocês dizem que seguem as minhas doutrinas. Vocês não me temem e nem me seguem as minhas doutrinas nas vossas religiões, que vocês são os pastores. Vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando fazer. Eu vos mandei vocês cobrar os dízimos da lei na minha graça? Eu vos mandei vocês praticarem algum ponto da lei de Moisés? Eu disse para vocês alguma vez que quem não pagasse os dízimos da lei de Moisés estava roubando a Deus aqui na terra? Eu disse para vocês alguma vez que o dízimo fazia parte da minha graça aqui na terra? Eu disse alguma vez para vocês que quem não fosse fiel nos dízimos perdiam a salvação e o direito de entrar no reino de Deus? Eu disse alguma vez, e ficou escrito para vocês terem base, para vocês cobrarem os dízimos dos vossos fiéis, dizendo para eles que se não forem fiéis nos dízimos estarão roubando a Deus? Vocês estão equivocados quando leem Mateus 23 dizendo que eu mandei pagar dízimo. Eu não mandei pagar dízimo. Como é que eu critiquei os fariseus dizimistas e depois eu iria mandar pagar dízimo? Os fariseus pagavam rigorosamente os dízimos porque eles não conheciam a minha graça.
eles só conheciam a lei de Moisés. Quem conhece a minha graça não paga dízimo da lei de Moisés, porque o dízimo da lei de Moisés foi abolido com a minha morte na dura cruz do Calvário. Não ficou nenhum ponto da velha aliança que eu não tenha cumprido na dura cruz do Calvário. Se o dízimo fosse para ser cumprido na minha graça, os meus apóstolos tinham ensinado ao povo da minha graça. Se vocês encontrarem escrito pelos meus apóstolos, eles ensinando a prática da lei de Moisés para pagar dízimo, se os meus apóstolos ensinaram a prática do dízimo da lei de Moisés, vocês podem cumprir rigorosamente a lei do dízimo da lei de Moisés. E se os meus apóstolos não ensinaram a prática do dízimo da lei de Moisés, vocês não cumpram e nem acreditem nesta doutrina anátema. Todo e qualquer tipo de doutrina que não tiver base nas minhas palavras e nas palavras dos meus apóstolos, disse o Senhor Jesus Cristo, considerem anátema, não tem nenhum valor na terra. Diz o Senhor Jesus Cristo para as lideranças religiosas do século XXI, que ensinam para os seus fiéis a prática do dízimo, dizendo que Jesus Cristo mandou pagar dízimo, em Mateus 23, 23. Como atalaia de Deus, nós vamos dar uma interpretação correta e original das palavras do Senhor Jesus Cristo, de Mateus 23, 23. Vamos fazer a leitura e depois vamos explicar o que o Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 23, 23. Jesus disse: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que é mais importante da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devieis fazer, sem omitir aquelas. Cegos e guia de cegos, que coais o mosquito e engolis um camelo. Para os fariseus, o mais importante da lei era dizimar tudo sem negar nenhum centavo. Quando o Senhor Jesus Cristo viu aquela fidelidade dos fariseus sobre o dízimo, disse para os fariseus: ai de vós, fariseus hipócritas, que têm o dízimo como a coisa mais importante da lei. Vocês dizimam tudo, até a horta do vosso quintal. Vocês dizimam, mas negam o mais importante da lei. O amor é a coisa mais importante da lei? Para vocês, o mais importante da lei é dizimar. O mais importante da lei para vocês é pagar fielmente os dízimos. Vocês desprezam o amor, a misericórdia, a fé, a justiça. Jesus disse para os pastores dos fariseus: vocês cobram em primeiro lugar o dízimo da lei, desprezam o mais importante da lei de Moisés. Moisés nunca cobrou dízimo em primeiro lugar, ou ele nunca pregou o dízimo em primeiro lugar para ninguém. Como vocês estão cobrando? Ou vocês estão colocando o dízimo em primeiro lugar? Eu disse: devieis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Estas palavras Jesus disse diretamente para os pastores dos fariseus, porque eles não conheciam a graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo aqui na terra. Estas palavras de Jesus, em Mateus 23, 23, só competem aos fariseus. Se os líderes religiosos do século XXI recebem estas palavras, devieis fazer estas coisas em nome de aquelas como pagamento de dízimo, rigorosamente como os fariseus, isso quer dizer que vocês são seguidores dos fariseus e não seguidores de Jesus Cristo aqui na terra, porque os fariseus cumpriam rigorosamente a lei de Moisés, ou seja, a lei do dízimo. Vejamos a resposta em Mateus 23, 1. Porque os fariseus estavam assentados na cadeira de Moisés. Se estavam assentados na cadeira de Moisés, tinham que cumprir a lei de Moisés rigorosamente. Os fariseus eram tão avarentos e gananciosos pelo dinheiro que eles percorriam mar e terra para fazer prosélitos, para ganhar dinheiro. Que eles percorriam, ou eles perdoavam qualquer transgressão da lei de Moisés, dos seus fiéis, mas quem transgredisse a lei do dízimo, eles não perdoavam. A lei do dízimo era imperdoável para os fariseus. Não pagou o dízimo e estava roubando a Deus. Por roubar a Deus, eram considerados como ladrão. Não pagar o dízimo para os fariseus era excluído da sua religião, como roubador de Deus. Veja como o Senhor Jesus Cristo começa
o capítulo 3 de Mateus, Jesus falou para as multidões e para os seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que eles vos disserem fazer e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Amados irmãos e ouvintes, vocês já imaginaram qual era o fardo pesado que os fariseus colocavam nos ombros dos homens, ou seja, dos seus fiéis, e que eles com o dedo não queriam movê-los? Era o fardo dos dízimos. Para os fariseus, quem não pagasse rigorosamente os dízimos, estavam transgredindo a lei de Moisés. E por transgredir a lei de Moisés, eram réu de morte. Se 2 ou 3 pessoas provassem que tinha alguém que não estava pagando os dízimos, morria sem misericórdia, não tinha perdão. Veja Hebreus 10, 28. Na lei de Moisés não tinha perdão. Mesmo que a pessoa se arrependesse, não tinha perdão, morria sem misericórdia. Um dos líderes religiosos do século XXI, por não compreender o significado das palavras do Senhor Jesus Cristo, leem textos sem contexto, se fazem pretexto usando texto das palavras do Senhor Jesus Cristo, que eles interpretam equivocados, e assim ensinam para os seus fiéis, como o texto de Mateus 23, 23, dizendo que Jesus mandou pagar dízimos. Quem sabe me responder o que Jesus disse com os fariseus em Mateus 23, 15 e Mateus 23, 33? Jesus disse: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque percorrei mar e terra para fazer um projeto, e depois de ter desfeito um projeto, os tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Serpente e raça de víbora, como escaparei da condenação do inferno? Foi uma pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez para os fariseus, como eles escapariam da condenação do inferno. Somente o Senhor Jesus Cristo pode livrar uma alma do inferno, ou seja, da condenação do inferno. O apóstolo Paulo nos dá a resposta, quem nos pode livrar da condenação do inferno? Veja, 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Deus tem uma ira para ser derramada sobre toda a face da terra. Só tem um que pode nos livrar da ira vindoura que vem, o que vai ser derramado sobre todos os habitantes da terra. Somente o Filho de Deus nos pode livrar da ira vindoura, que vai ser derramado sobre toda a face da terra. Ficamos a imaginar como é que os religiosos querem ser salvos da ira vindoura, seguindo doutrinas diversas que o Senhor Jesus Cristo não ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Como é que os religiosos querem escapar da condenação do inferno, rejeitando o Evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ninguém tenha dúvida que o Evangelho pregado por mais de 90% das religiões do século XXI não é o Evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um Evangelho anátema, materialista, que só visa as coisas materiais aqui da terra. O Evangelho da graça de Cristo não bate com este Evangelho pregado por mais de 90% das religiões do século XXI. O Senhor Jesus Cristo perguntou para os fariseus como eles escapariam da condenação do inferno. Estas mesmas perguntas de Jesus Cristo servem para as lideranças religiosas e para os seus fiéis hoje no século XXI. Como vocês poderão escapar da condenação do inferno? Segundo o Evangelho anátema pregado pelas religiões do século XXI, o Evangelho materialista, que só visa os bens materiais dos povos, o Evangelho eterno não visa bens materiais, visa os bens celestiais, como o próprio Jesus Cristo ensinou em Mateus 6, 19 a 34. Somente o Evangelho eterno ensina a não visar bens materiais aqui na terra, mas sim visa os bens celestiais, aonde o inimigo não pode entrar para roubar ninguém lá. Aonde está o tesouro dos homens está o seu coração, disse Jesus. Se o tesouro dos religiosos do século XXI está nos bens materiais aqui da terra, como seus corações podem guardar os bens celestiais? Se já está ocupado com os bens materiais aqui da terra? Jesus disse que ninguém pode servir a 2 senhores aqui na terra. Ninguém pode guardar no seu coração 2 tesouros. Ou se guarda o tesouro terreno ou se guarda o tesouro celestial. Ninguém pode seguir a 2 doutrinas ao mesmo tempo.
Ou se segue a doutrina do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho Eterno, ou se segue a doutrina dos homens. Ou se obedece ao Evangelho Eterno, ou do Senhor Jesus Cristo, ou se obedece ao Evangelho anátema aqui na terra. Ou se segue a graça de Cristo, ou se segue a lei de Moisés. Todos que amarem as riquezas terrenas, aborrecem as riquezas celestiais. Vejam Mateus 6, 24, Lucas 16, 13, 14. Como a atalaia de Deus, o que nós podemos ver da torre de vigia é que mais de 90% das religiões do século XXI amam as riquezas terrenas e aborrecem as riquezas celestiais. A menina do olho de mais de 90% das religiões do século XXI é o dinheiro. E todos os meios de arrecadações deste dinheiro das religiões do século XXI é com base na lei do velho pacto, da velha aliança. Nos mostre qual é uma religião hoje no século XXI que não usa as práticas do dízimo, da lei de Moisés na sua religião para arrecadar dinheiro para elas. Mais de 90% das religiões do século XXI usam as práticas do dízimo da lei para arrecadar dinheiro para elas. Sem a prática do dízimo, as religiões não sobrevivem. Se tirar a prática do dízimo das religiões, elas abrem falências e fecham as suas portas, porque não sobrevivem sem dinheiro. Mais de 90% das religiões do século XXI não funcionam sem a prática do dízimo da lei de Moisés. Quando Deus levanta na terra uma igreja fundamentada na sua graça e ama a misericórdia e quer praticar a misericórdia de Deus aqui na terra para pregar o Evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as religiões se levantam contra a graça do Filho de Deus aqui na terra, chamando de seita e heresia. Para mais de 90% das religiões, uma igreja que não tiver um homem titulado pastor e nem a doutrina do dízimo, esta igreja é uma seita e uma heresia. Se uma igreja é identificada como seita e heresia só porque não tem um homem titulado pastor e nem a cobrança do dízimo, neste caso a igreja do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos era uma seita e uma heresia aqui na terra, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos não tinha um homem titulado pastor e nem a doutrina do dízimo. Deus nunca elegeu pastores para ficar à frente da sua igreja aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo nunca elegeu pastores para apacentar as suas ovelhas aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo nunca ensinou a doutrina do dízimo para os seus apóstolos. Os seus apóstolos não receberam orientação do Espírito Santo para intitular homens como pastores e nem cobrar o dízimo dos seus fiéis, sob pretexto que quem não pagasse os dízimos estava roubando a Deus. Por roubarem a Deus não tinham salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. O culpado de haver milhares e milhares de religiões na terra hoje do século XXI é o amor ao dinheiro. É como disse Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 10. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça muitos têm se desviado da fé verdadeira, ou da fé no verdadeiro Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Se vocês meditar nesta primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 14, e for guiado pelo Espírito de Cristo, para entender o Evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo, você descobre que mais de 90% das religiões do século XXI não tem o Evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo nelas. O primeiro sinal de uma religião não ter o Evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo nelas é ter um homem titulado pastor e a doutrina do dízimo. O Evangelho eterno descarta homens titulados pastores e a doutrina do dízimo aqui na terra. Você sabia que com a vinda do Filho de Deus a esta baixa terra, Deus destruiu todos os homens titulados pastores? Deus começou a destruir os homens titulados pastores no tempo dos profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias e Zacarias. No tempo do profeta Zacarias, Deus destruía 3 pastores por mês, porque estes pastores tinham se enfadado de Deus e Deus tinha se enfadado deles também. Veja Zacarias 11, 8 a 11. Aqui Deus já estava falando na boca do seu profeta que ia levantar na terra um verdadeiro pastor para cuidar das suas ovelhas aqui na terra. Deus usa o seu profeta Ezequiel e prometeu um pastor
que não comesse carne das ovelhas, e nem bebesse sangue das ovelhas, nem se vestisse da lã das ovelhas. Veja Ezequiel 34, 1 a 31, Ezequiel 37, 21 e 24. Deus cumpriu a sua promessa e mandou a esta baixa terra o seu único filho, como pastor do seu rebanho aqui na terra. E neste rebanho haveria um só pastor. Já imaginaram, irmãos e ouvintes, se Deus no Antigo Testamento não deu apoio a estes homens titulados pastores, imagine Deus dar apoio a estes homens titulados pastores no Novo Testamento? Veja o que Deus disse pela boca do seu profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 3. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Aqui Deus está dizendo que o rebanho que os pastores apacentavam não era ovelhas, era bodes. Deus disse que estava contra os pastores, ia castigar os bodes. Por quê? Deus estava irado com os pastores e ia castigar os bodes. Porque os bodes eram apacentados por estes homens intitulados pastores. Então a ira de Deus não era só contra os pastores, era também contra os bodes. Zacarias é o penúltimo profeta da lei da velha aliança. Deus destruiu os homens titulados pastores na terra. Com a vinda do Filho de Deus a esta baixa terra, está descartado por Deus que no rebanho de Deus aqui na terra haveria um só pastor e não pastores, um só rebanho e não rebanhos. Confirmado por Jesus Cristo, o verdadeiro pastor, em João 10,16. Com a vinda do Filho de Deus a esta baixa terra, está eliminado aqui na terra homens intitulados pastores, porque Deus tinha destruído todos os pastores. Porque Deus tinha se enfadado dos pastores e os pastores tinham se enfadado de Deus também. Deus constituiu na terra um pastor verdadeiro para apacentar o seu rebanho aqui na terra. E que ninguém na terra desse ouvido a nenhum homem intitulado pastor, porque eles não eram pastores, eram mercenários, não tinham cuidado das ovelhas. Somente o Filho de Deus estava com a missão de cuidar das ovelhas de Deus aqui na terra, e mais nenhum outro que se intitulasse pastor aqui na terra. Se alguém se intitulasse pastor aqui na terra dizendo que era pastor, ninguém desse ouvido, porque não era pastor, era mercenário. Mercenário não sabe cuidar das ovelhas de Deus aqui na terra. Mercenário só sabe comer carne das ovelhas, beber sangue das ovelhas e se vestir da lã das ovelhas. Quem está dizendo tudo isso não é o pregador desta mensagem. Quem disse foi o profeta Ezequiel e o Senhor Jesus Cristo. Veja Ezequiel 34, 1 a 31, João 10, 1 a 16. Ezequiel profetizava sobre a vinda deste pastor verdadeiro. Em João 10, 16, o próprio pastor confirma o que Ezequiel profetizou: um rebanho e um pastor. Mais de 90% dos homens titulados pastores discordam com as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em João capítulo 10, 1 a 16, e com as palavras do profeta Ezequiel, que está escrito no capítulo 34, 1 a 31. Vou revelar uma coisa que os amados irmãos e ouvintes nunca ouviram ninguém falar para vocês aqui na terra. Vocês sabiam, e vocês não sabiam e vão ficar sabendo agora. Com a vinda do Filho de Deus, foi descartado por Deus todos os homens titulados pastores aqui na terra. Porque o próprio Jesus Cristo disse que os pastores que vieram antes dele são ladrões e salteadores, e os que vieram depois dele são mercenários, todos sem exceção, como disse Isaías 56, 11. Veja de quem Isaías estava falando. Quem são estes homens que são todos e sem exceção? Se os amados ouvintes não sabem o que é todos sem exceção, é só ler Isaías 56, 11, que Isaías mostra quem são estes homens que são todos sem exceção. A missão de um atalaia de Deus não é trazer dúvida para a cabeça de ninguém aqui na terra, ou de nenhum religioso. A missão de um atalaia de Deus é revelar as verdades que tem oculto no Evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Não podemos ficar calados diante de um falso evangelho pregado por mais de 90% das religiões do século XXI, que prega um evangelho anátema e materialista, que não pode regenerar o pecador. Um evangelho anátema
que não converte a vida nem do fundador da religião. Imaginem, se não converte o fundador da religião, imagine converter a vida dos seus fiéis. Imaginem se este evangelho não converte o fundador da religião. Imagine os fiéis como vão se converter. O único evangelho que converte o pecador é o evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Quem tiver dúvida do que estamos falando sobre o evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo e sobre o evangelho anátema pregado por mais de 90% das religiões do século XXI, eles pregam para os seus fiéis e ouvintes um evangelho anátema que não bate com o evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Se vocês têm dúvida, é só comparar o evangelho que foi pregado por nosso Senhor Jesus Cristo com o evangelho anátema pregado por mais de 90% das religiões do século XXI. Irmãos e ouvintes, na sua religião que você congrega tem a doutrina do dízimo? Na sua religião que você congrega tem o homem titulado pastores? Se na sua religião que você congrega tem a doutrina do dízimo e tem homem titulado pastor, então nesta igreja não tem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se na sua religião tem um homem titulado pastor, na sua religião não tem o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo. O evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo não admite homem titulado pastor e nem admite a doutrina do dízimo dentro dela. Para quem tem dúvida da mensagem do Atalaia de Deus, meditem nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Vejam 1 Timóteo 6, 3 a 10, segunda carta de João, capítulo 1, 8 a 10. Paulo e João foi muito claro com quem não tem a doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, dentro das religiões do século XXI. Não tenham dúvida, dentro dessas religiões que não tem a doutrina de Cristo, não tem Deus. E uma doutrina que não é de Deus, também não tem o Filho de Deus. Se uma religião não tem Deus e nem o Filho de Deus, o que podemos encontrar de bom nesta religião? Ou numa religião desta natureza aqui na terra? O que podemos encontrar em uma religião desta natureza é um evangelho anátema, que é oposto ao evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Vejamos o que Paulo disse sobre quem não tem a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 6, 3 a 10, Paulo diz que quem não tem a doutrina do Senhor Jesus Cristo é um soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas, de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputa de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Porque o que mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI defendem é a doutrina do dízimo, porque é uma fonte de lucro para eles. Porque o dízimo é uma fonte de lucro para eles. Para as lideranças religiosas, se o dízimo não fosse uma fonte de lucro, as lideranças religiosas não defendiam com tanta garra a doutrina do dízimo. Quem quiser ser considerado como herege, inimigo, que sua religião aceita, é só você falar alguma coisa para os líderes religiosos sobre o dízimo. Ou você falar contra o dízimo da lei de Moisés. Diga que o dízimo era na lei de Moisés e que na graça de Cristo não existe mais a doutrina do dízimo. Quem mexer na fonte de lucro dos líderes religiosos, mexe na menina do olho deles. Os líderes religiosos têm muito mais amor à fonte de lucro de que pelas almas que custou um preço tão alto para o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Este mal terrível tem tomado o primeiro lugar nos corações de mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio. Chegamos a uma conclusão, com base no Evangelho eterno do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mais de 90% das religiões do século XXI é um comércio de almas humanas na terra. Se tiver dúvida, leia a segunda carta de Paulo. Ou seja, não só a segunda carta, mas leia as cartas de Paulo. Leia também a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 19. Aqui está tudo o que está acontecendo nas religiões do século XXI. Comércio de almas humanas nas religiões da terra, adulando as pessoas por interesse. Qual é o preço de uma alma para as lideranças religiosas do século XXI?
10% do seu salário da sua renda mensalmente para o seu líder religioso. Fazendo isto, o seu lugar já está garantido no céu, segundo a doutrina das lideranças religiosas do século XXI. Se não fizer tudo isso, que é exigido pelas lideranças religiosas, o seu lugar já está garantido no inferno. São estas as enganações de quem prega um evangelho anátema. Vocês estão acabando de ouvir uma mensagem de um atalaia de Deus, que está dando este conselho dos céus para vocês, hoje no século XXI. Vocês têm uma escolha hoje. Qual dos dois evangelhos vocês querem seguir aqui na Terra? Se o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo ou o evangelho anátema pregado pelas lideranças religiosas do século XXI? Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. É o conselho revelado dos céus para as lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio, antes de tocar a última trombeta. Depois que a última trombeta tocar, a porta da graça do Filho de Deus se fechou para nunca mais abrir para ninguém entrar nela. O evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo não mais se ouvirá aqui na terra. Não mais ninguém encontrará aqui na terra o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo, porque ele rebatou o evangelho com o Espírito Santo aqui da terra para os céus. E os seus fiéis que seguiram a sua doutrina aqui na terra foram também rebatados para os céus. Porque o evangelho eterno e os seus seguidores vão ser arrebatados para os céus, para viverem eternamente no céu de glória eterna, com Jesus Cristo, com Deus e com os anjos, longe dos que enganavam os povos da terra, pregando um evangelho anátema e materialista que só visa lucro. Os amados irmãos e ouvintes estão ouvindo hoje apenas uma advertência de um porta-voz de Deus na terra, hoje no século XX, terceiro milênio. A porta da graça do Filho de Deus ainda está aberta hoje, porque Jesus Cristo ainda não voltou ainda. Aproveitem a oportunidade enquanto a porta ainda não fechou, ou seja, a porta ainda está aberta, porque um dia ela vai se fechar para nunca mais abrir, para ninguém entrar por ela. O Senhor Jesus Cristo manda perguntar para as lideranças religiosas do século XXI, de qual lado vocês querem ficar no meu juízo final? À minha direita ou à minha esquerda? Todos que seguirem o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo aqui na terra ficarão à sua direita no juízo final. Todos que seguirem o evangelho anátema e materialista aqui na terra ficarão à sua esquerda no juízo final, para ouvir ele dizer: apartai-vos de mim, maldito, praticador de iniquidade. Vão para o fogo eterno que está preparado para o demônio e seus seguidores aqui na terra. Porque o evangelho pregado por mais de 90% das religiões hoje no século XXI não é o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo. É um evangelho materialista que só visa os bens materiais das pobres almas tão sedentas da sua salvação eterna, mas vão se perder porque lhe falta o conhecimento, porque os seus líderes não ensinam a verdade para eles, mas ensinam a mentira, que se eles não pagarem dízimo, não tem salvação. E as pobres almas, para se salvarem, pagam rigorosamente seus dízimos para não irem para o inferno de fogo. E no fim, vai os dizimistas para o inferno, e também todos aqueles que receberam os dízimos, uns porque enganaram e outros porque foram enganados, e não tiveram oportunidade nas suas religiões de ouvirem a verdade do evangelho eterno. Mas hoje você acabou de ouvir uma mensagem de um porta-voz de Deus. Não estamos aqui inventando coisas, nem misturando coisa com coisa. Estamos falando da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo, e que na graça de Cristo não tem o que essas religiões pregam hoje. Eles brincam com a palavra de Deus, brincam com o Espírito Santo dentro das igrejas, falando linguagens estranhas, dizendo que é o Espírito Santo, mas isso é uma enganação. Nessas igrejas que pregam o evangelho anátema e materialista, não tem Espírito Santo. Eles brincam com o Espírito Santo nas igrejas, e não se brinca com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é fogo que desce do céu e queima aqui na terra estas pessoas que estão brincando com o evangelho, porque como está escrito lá em Hebreus, o nosso Deus é um fogo consumidor. E ele vai consumir naquele dia somente aqueles que brincaram com a sua palavra aqui na terra, usaram o seu nome em vão, usaram o nome de Jesus Cristo para enriquecer empresas e arrecadar dinheiro para eles aqui na terra. Então, amados irmãos e ouvintes, vocês acabaram de ouvir uma mensagem de um porta-voz de Deus na terra, um atalaia que Deus levantou no século XXI, terceiro milênio, para advertir os povos da terra. Estamos na torre de vigia,
estamos vendo o que está se passando na Terra dentro das religiões do século XXI, terceiro milênio, e que mais de 90% das religiões não pregam o evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo, pregam um evangelho materialista que só visa as coisas aqui da Terra. Então, irmãos, meditem nestas palavras que vocês acabaram de ouvir, porque o pregador desta mensagem não está brincando com vocês, está advertindo para que naquele dia vocês não ouçam Jesus Cristo dizer para vocês: não vos conheço, não sei quem são vocês, não sei de onde vocês são, e mandar apartar dele, chamando vocês de maldito praticador de iniquidade. Então fique com os conselhos revelados dos céus, porque estes conselhos revelados dos céus é para as lideranças religiosas do século XXI, para os seus fiéis que estão pregando o evangelho anátema aqui na terra. Então este é o conselho, esta é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém? A palavra amém significa eu concordo, assim seja. Está confirmado. Então, esta mensagem está confirmada por Deus nos céus e pelos anjos, pelo seu Filho Jesus Cristo, que na graça de Deus aqui na terra não tem dízimo, não tem nada da lei. Só tem a graça, graça sobre graça, porque nós recebemos de Cristo graça e mais graça, e é só graça para nós aqui na terra. Então fiquem com estes conselhos gravados nos seus corações. É o conselho e a palavra. Deus que seja louvado, e toda a igreja de Cristo na terra diga amém.